Galera, beleza? Bom demais, bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Renato. Hoje, sexta-feira, dia de falarmos de quadrinhos e livros voltados ao terror, ao sobrenatural, dark fantasy, horror cósmico, suspense, tudo o que envolve temas mais obscuros. E hoje vai ser um vídeo bem especial, cara, porque eu vou estar apresentando mais uma vez o trabalho de um grande amigo, assim como foi o primeiro Cestas Sinistras. Hoje eu vou estar falando de um material da editora Milhas e Milhas Books, do meu grande amigo Cássio Witt. E hoje eu vou estar apresentando aqui a Mestre Macabro número 1, edição com capa cartão, com orelhas, papel Polybold, um pouco mais de 60 páginas, material todo em preto e branco. E aqui, galera, o material assim, simplesmente, cara, um dos melhores quadrinhos BR que eu li esse ano, cara. Fácil, fácil. Aqui, galera, contextualizando toda a história por trás dessa revista, que foi a ideia original ser uma revista que acabou crescendo para se tornar editora. A Mestre Macabro, originalmente o Mestre do Terror, foi um personagem criado pelo Ivan Lima, se eu não me engano, e uma edição da Calafrio para homenagear o Cássio. Da Calafrio, do grande Daniel Sachs, da editora Ink Blood. Uma das maiores revistas de terror do Brasil, junto com a Mestre do Terror, e agora a Mestre Macabro também se juntando. E galera, nessa história o Cássio aparecia como Mestre do Terror, seria um anfitrião das histórias. Ele narrava as histórias assim, igual personagens clássicos dos quadrinhos da, da IC Comics, entre outras editoras, como o Primo Eerie, Tio Creep, esses personagens que aparecem na Creep. E galera, aí no conversa vai, conversa vem no chat do canal, foram surgindo ideias. E quando o Cássio resolveu assumir realmente a empreitada, pelo fato do nome Mestre do Terror já ter a revista Mestres do Terror da Ink Blood, e por ser um nome até comum, ele resolveu renomear o personagem para Mestre Macabro, que eu achei que ficou uma pegada bem legal. Então, ele já vem lançando alguns materiais da editora com o título Mestre Macabro Apresenta, e essa é a edição própria do personagem, com histórias estreladas ou narradas por ele, pelo Mestre Macabro. Já começa essa capa belíssima do Rubens Lima, que juntamente com o irmão dele, o Ivan Lima, cara, são... Muita gente brinca que são os irmãos Buscema brasileiros, mas os caras são feras e mereciam muito mais reconhecimento. Olha só essa arte do Ivan, para vocês terem uma ideia. Aqui tem a primeira história, a Caixa de Pandora. Uma história de origem, né, que o Cássio e uma personagem chamada Raquel, não vou dar muitos detalhes, eles estão indo fazer uma gravação, mas acaba que essa Raquel, na verdade, tinha outras intenções. Inclusive, tinha matado um amigo dele chamado Luciano. Aqui a história segue, cara, com essa arte belíssima. E essa arte aqui, galera, o Ivan Lima fez todo o desenho por cima do layout original que tinha sido feito pelo Alan Patrick, outro grande artista nacional. Aqui nessa segunda história, o Maldito dos 15, com a história do Cidemar de Castro, o Cid Carro, grande roteirista da Ink Blood, da roteirista clássico da Calafrios e Mestres do Terror, e com a arte do Ivan Lima também. Aqui uma história em que o Cássio novamente, o Mestre Macabro novamente encontra com o Tuxalos, um dos príncipes do inferno, que acaba aqui cedendo os poderes para ele se tornar o Mestre Macabro.
Ele já começa a narrar uma história, se passando no sertão nordestino. Mas, cara, simplesmente fantástico essa história. Aqui, ó, a arte do Ivan Lima, simplesmente sem comentários. Aqui tem um texto do Daniel Sachs. Ele foi além e vai mais ainda. Um texto, cara, simplesmente belíssimo, mostrando toda a amizade, parceria e companheirismo dos dois. Inclusive aqui nessa arte do Bira Dantas ficou bem legal. Aqui uma história, outra história do O Pesar de uma Dívida, com roteiro e arte do Tony Caputo, que praticamente se tornou o artista oficial da revista. Olha, galera, que a arte do Tony também é linda. Aqui eu não vou ficar dando muito spoiler das histórias, vou deixar para vocês comprarem a edição e ler. Aqui a Roteiros Passageiros, Amores Passageiros, o roteiro do Valmir Medeiros, arte do Gleidson Ribeiro. Gleidson Ribeiro, um dos grandes artistas BR, mas que, se eu não me engano, nunca tinha publicado no Brasil. A maioria de seus trabalhos são para gringa. Ele já tentou lançar um quadrinho no financiamento uma vez no Catarse, não conseguiu bater a meta. Mas espero que um dia retome, mas olha que arte fantástica. Uma história com uma pegada mais erótica. Aqui uma história... Aqui uma história meio promocional. O Santuário Sagrado da Cultura Nerd. Aqui um quadrinho de 2 páginas mostrando praticamente uma divulgação pro canal e para as redes sociais do Cássio, do Milhas e Milhas Nerd, também da editora. A Última Ceia, o roteiro do Clodoaldo Cruz, um grande amigão também, arte do Elias Santos. E galera, que arte! Cara, essa edição é um artista melhor que o outro, cara. Essa aqui também é outra história que começa com uma pegada mais romântica, sedutora, erótica, se parte para um terrorzão. Muito bom. O Mestre Macabro apresenta a história real de Drácula. O roteiro do Valdir Medeiros, também o cara gente finíssima, outro amigão lá do grupo do Milhas e Milhas, que se mostrou ser um baita roteirista, cara. Tipo, o cara é uma enciclopédia, ele manja muito de quadrinhos, cultura pop em geral. E não imaginava que era um roteirista tão, tão promissor, tão muito... Fiquei surpreendido com os roteiros do Valdir. A arte do De Santos, o navio fantasma de Whitby. Aqui são histórias do Drácula reinventadas de acordo com a visão do Mestre Macabro em si. E o Drácula é um dos personagens favoritos do Cássio. Ele compra praticamente tudo que sai do personagem. É aqui mais um quadrinho assim de divulgação da editora. E aqui, galera, eu fui homenageado nessa história, cara. Antes do lançamento da edição, o Cássio tinha me mandado e colocou um personagem assim para representar os inscritos, os amigos do canal. Eu acabei sendo premiado. Tá certo que foi uma participação curta, rapidinho eu tive a minha cabeça estourada, cara, mas pô, vai ficar marcado a minha primeira participação como personagem de HQ. Quem sabe no futuro eu não retorne em novas histórias, assim, né? Mas gostei muito, cara, da homenagem.
É algo que eu vou levar no coração. Mais uma vez eu agradeço demais o Cássio por essa referência. É algo que aconteceu com ele também, né, cara? Pô, pode falar, cara, é uma participação aqui em um, dois, em 3 quadros, cara. Mas e nesse aqui eu mal apareço, cara. E o pessoal, acho que eles me retrataram mais como um negão, assim, mano. Mas valeu muito a referência, ficou bem divertida a história. E aqui os ritos finais, o Cássio dá uma moral pro pessoal que é membro master do canal. Pessoal que apoia com o maior prêmio. Eu sou apoiador também, mas eu tô um nível abaixo. E no mais, galera, aqui temos uma excelente obra voltada pro terror, a nova revista, cara. E o volume 2 tá em financiamento no coletivo, no Catarse. Então eu vou deixar os links também para vocês darem uma moral. Faltam pouco mais de 10 dias para terminar a campanha e ela tá meio estagnada, menos de 30%. É algo que pode comprometer o planejamento futuro da editora. E visto pelo material que saiu aqui, galera, vamos deixar a peteca aí não, e nem esse projeto ser abortado, que isso aqui é ouro puro. A edição também veio com marca-páginas e com um cartão, um card assim, reproduzindo a capa, igual da Mestre da Crime, das histórias de terror e mistério, né, que o Mestre Macabro apresenta. Então, galera, no mais, trabalho de excelente qualidade, apresentando já artistas consagrados do meio dos quadrinhos brasileiros, apresentando novos trabalhos, novos artistas também, como é o caso do Valdir. O Cássio, inclusive, se eu não me engano, tinha deixado o espaço disponível também para novos roteiristas, novos artistas que quiserem entrar em contato. E no aguardo do volume 2 e longa vida ao Mestre Macabro. Edição simplesmente macabramente excelente. Então é isso, galera. Esse é o vídeo dessa sexta, um vídeo mais que especial. E mais uma vez peço para dar uma oportunidade ao canal, se inscrevendo, deixando o like, compartilhando com seus amigos, compartilhando nas suas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela força. Deus abençoe e até a próxima.